Então, vou começar. Então, vou começar, já que a gente vai ser, é para falar sobre aborto, pelo direito legal, pelo grito mundial, pelo aborto legal. Vamos começar com uma oração, tá? Oração pelo direito ao aborto. Concentração, concentração. Então, deixa eu me ajudar aqui. Nossa Senhora, amiga das mulheres, concede-nos o direito de decidir sobre nosso corpo e dai-nos a graça de não sermos nem virgens, nem mães. Livra-nos da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejamos nós que decidamos por nós. Venha a nós outras o direito de questionar se é bendito o fruto do nosso ventre. E não nos deixes cair na tentação de não lutar por nossos direitos. Concede-nos o direito e o milagre pela legalização do aborto no Brasil e em toda a América Latina. Axé. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos conversar sobre ativismo pela luta contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. A gente vai falar primeiro sobre o conceito, né, um conceito rápido sobre o que é o ativismo, essa mistura poética, essa mistura rebelde da arte com a política. Depois a gente vai conversar um pouco sobre a experiência da atuação das Loucas de Pedra Lilás no Brasil. Uma rapidinha sobre as mulheres públicas da Argentina, criadoras dessa oração pelo direito ao aborto. E a gente falar também as mulheres criando, né, as mulheres criando da Bolívia. Bem rapidinho. Tudo bem? Estou soltando, Ana. Estou soltando verbo, porque botar a boca no trombone é possível. É preciso falar sobre o aborto. E é preciso falar de diversas formas, de utilizar as mais diversas linguagens. A linguagem artística, especificamente, porque ela libera nossas energias positivas, chama a atenção para um assunto que nos é muito caro, que é a questão do aborto. A gente sabe que esse termo, né, essa ligação entre arte e política, ela sempre existiu, porque toda e qualquer arte, todo e qualquer cidadão, né, que se coloca a partir de um olhar sobre essa sociedade. Mas o que a gente está falando de ativismo, ela tem uma ligação muito mais ligada nas transformações do mundo. Ela é pautada em práticas coletivas, né? Tem as individuais, mas a nossa atuação enquanto mulheres feministas, enquanto grupos, organizações de mulheres feministas, a nossa atuação é muito coletiva, é a partir de decisões, de reivindicações, de pautas, né, que envolve milhões de mulheres, milhares de mulheres, mesmo aquelas mulheres que não estão dentro das discussões, elas vão receber bônus, elas vão receber retorno em relação à nossa luta pela legalização do aborto. Então, a gente vai ter, no primeiro momento, dessa ligação mais arte-política, a gente vai ter os anos 60, né, a luta pelos direitos civis, as manifestações contra a guerra do Vietnã, e também mobilizações estudantis e contra a cultura. Nos anos 70, a gente tem aqui, a partir de uma leitura, a gente tem na Argentina um momento em que as mulheres fizeram a Feira Internacional da Mulher e que trouxeram essa tônica da arte denúncia do lugar da mulher na sociedade, né? Então, a gente vai reverberar em vários lugares e nos anos 80 a gente vai ter o nascimento das mulheres públicas na Argentina, e nos anos 80 também nascem as Loucas de Pedra Lilás.
Ah, banho de cultura. Sempre. Banho de cultura, botando o dedinho do pé e subindo. É isso que a gente faz enquanto ativista, enquanto feminista que pensa em transformar o mundo a partir dessas lutas libertárias. Então, a gente vai, nesses anos 60, 70, 80, ainda é considerado o primeiro momento dessas ações de arte, com arte política, né? Aqui a gente vai ter, nos anos 80, com a retomada da democracia, com a volta, né, de muitas mulheres que estavam no exílio por conta da ditadura militar, a gente vai construir grupos, né, e intervenções de fortalecimento dessa mulher enquanto direito, do reconhecimento dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, e aí a gente vai ter a necessidade de levar essa discussão para as ruas, a necessidade de pautar essas discussões. Marcha Mundial das Mulheres de Pernambuco presente, a Regiane Santos, Hélio Costa, Alexandre Moraes, a Yara, Maria Áurea Santa Cruz, Isabel Carani, Ana Regina, e tem muita gente aqui online para a gente conversar. Então, a gente, nos anos 80, como eu estava falando, aí eu fico empolgada e esqueço a linha, né? Nos anos 80, né? Então, a gente vai ter esse momento de retomada, de luta feminista, e a gente vai ter necessidade de levar essas pautas, de levar a discussão sobre o direito de ir e vir, o direito de viver uma vida sem violência, o direito ao nosso corpo. Então, aqui em Recife, né, o SOS Corpo desponta, e a gente tem o nascimento de um movimento organizado, a gente tem o nascimento do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e dentro desse Fórum de Mulheres de Pernambuco, a gente vai ter a vontade, o desejo de fazer algo nas ruas, de descer as ladeiras, de sair de rua em rua, falando sobre os direitos das mulheres, sobre a saúde das mulheres, né, sobre a possibilidade da gente ocupar as ruas e reivindicar direitos, inclusive o direito à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Então, por que não utilizar o teatro como essa ferramenta, como uma ferramenta de reivindicação e de visibilização dessas lutas das mulheres? Por isso, nasce aí, ainda não é, né, as loucas ainda não somos uma organização nesse momento, mas somos uma força dentro e pelo e com, nascida a partir dessa articulação com os movimentos, dentro dos movimentos. Né? Então, é uma das características que eu pontuo enquanto muito importante no artivismo, não é só fazer uma arte, né, e se juntar ao movimento para traduzir, para mostrar a arte, mas é estar nesse processo de construção desse movimento. Esse é um diferencial, é uma diferença. Né? A gente sabe que o teatro é uma força, mas a gente tem nos anos 90, com o boom, né, o boom fortalecimento dessa parte mais das tecnologias, das novas tecnologias, da internet, a gente vai ter várias formas de ativismo. Né? Então, a gente vai ter muitas produções. Oi, Ellen, tudo bom? A gente vai ter muitas produções. A gente vai ter nos anos 2000 o nascimento de muitos grupos aqui. Eu vou citar quem trabalha mais perto, deve ter uma infinidade de pessoas que trabalham mais perto, mas que tem uma produção de ativismo, de arte engajada e que tem uma pegada na questão da legalização do aborto e na luta contra a criminalização das mulheres. Os tambores de Safos, né? Tambores de Safos do Ceará, a gente sabe que tem a música e que vários grupos aqui, quando sai na rua, a gente retoma as músicas dos tambores de Safo. A gente tem uma produção, enquanto Loucas de Pedra Lilás, no campo do teatro, da intervenção de rua, da intervenção em escolas, da produção de vídeos, né, Loucas pelo Direito de Decidir, que inclusive está no YouTube e a gente pode acessar. A gente tem de instalações político-artísticas, a gente tem parcerias
em diversos momentos, a gente teve a oportunidade de construir diálogos com este artivismo, né, com grupos de mulheres, né, da periferia, com grupos de mulheres de outros países, com grupos de mulheres trabalhadoras rurais do Sertão Central. Então, a questão da luta pela legalização do aborto e a arte vai possibilitar, né, com que a gente possa traduzir de forma menos dolorosa, porque o tema do aborto, a questão do aborto, a questão do direito de decidir de nós mulheres em relação ao nosso corpo, é um tema muito caro, é um tema que exige uma certa tranquilidade na hora do debate, na hora das negociações, né? E exige também que nós estejamos sempre fortalecendo o nosso poder de argumentação, né? A nossa possibilidade de levar essas questões de forma com humor ácido, logicamente, um humor mais crítico, trazendo que as pessoas que possam nos ver nas ruas, que possam nos ver nas escolas, que elas possam compreender este lugar da mulher, né, dona do seu próprio corpo, logo dona das suas decisões. Para isso, quando a gente vai construir uma intervenção político-artística que não seja com um grupo pequeno que já faz muita atuação, mas que a gente faça um processo de oficina-montagem, né? Uma oficina-montagem de intervenção de rua, como a gente fez junto ao movimento de mulheres da Paraíba, né? De sair às ruas, de fazer pequenas intervenções de paradas de ônibus na praça, nas ruas, em frente às lojas, falando sobre o dia, né? O dia 28 de setembro, dia de luta pela legalização do aborto, e a gente trazer, aborto é uma decisão das mulheres, as mulheres decidem, a sociedade respeita, o Estado garante. E a gente trabalhar isso olhando pelo fio condutor do olhar, né? Olhando pelo fio condutor do olhar, olho no olho, bem repetitivo para a gente compreender, quando a gente entrega um panfleto, um papelote que traga informações sobre o uso do Citotec. Então, com arte, a gente cria uma ponte de negociação, de possibilidade de uma conversa mais ou menos. Não quer dizer que a gente não vai ser chamada de aborteira no meio da rua, mas aí, a reação nunca é uma reação, ou nunca deveria ser uma reação de outra agressão, mas é de, vamos conversar sobre isso? Vamos falar sobre aborto? Porque se a gente, em todo o processo das intervenções artivistas, pelo menos das intervenções que nós desde 89, façam as contas aí, a gente tem 27 anos, então mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente está, né? O ano passado foi a última intervenção que a gente fez enquanto grupo, e foi em Moçambique, mas pense nesses 20 anos arredondando, o quanto a gente precisou fortalecer a nossa fala pública. Precisou da gente fortalecer as nossas dores e os nossos dissabores frente a essa temática. Então, quando vamos construir, né, e é algo muito importante desse processo de construir, né, para dentro, essa leitura de si mesma, essa possibilidade de conversar sobre este assunto, de trazer nossas experiências com este conteúdo, vivido ou presenciado, mas sempre trabalhar como é que a gente vê, né? Como é que a gente vê, como é que a gente sente e como é que a gente pode vir a transmitir, né? Uma discussão, uma conversa mediada pelo teatro, pela arte, pela como a gente chama,
uma exposição de imagens, né, paradas, com cartazes, e a gente poder negociar isso. Primeiro, você chama atenção para o assunto, estabelece essa ponte e vai e conversa. Então, o ativismo, né, o ativismo exige da gente essa... O ativismo vai exigir da gente esse processo de argumentação. E voltando, esse processo de argumentação né, ele nasce a partir dessa reflexão de quem está construindo esse processo para ir às ruas, para ir à ação de rua, exige da negociação entre as pautas do movimento. Então, qual discussão a articulação de mulheres brasileiras está fazendo em relação à legalização do aborto? Como é que outras organizações que a gente se encontra neste momento, como a Marcha Mundial das Mulheres, né, como a Rede de Mulheres Negras, né, então, como é que a gente está conversando sobre isso e a gente fazer esse mix entre as nossas histórias, né, as lutas, os marcos legais e o que a gente quer avançar? Uma experiência, já são 23 e 17, mas uma experiência que marcou foi quando a gente faz na rua o dia de 28 e a gente levava uma corda grande e fazia o cabo de guerra. De um lado, a gente colocava... Isso, massa. Muito importante usar os vídeos das loucas, são atuais, né, e são divertidos, apesar do tema, né, mas é assim que a gente trabalha, é assim que a gente vê que as mulheres públicas da Argentina trabalham, sempre trazendo essa verve do humor, essa possibilidade de discutir temas difíceis, temas duros, utilizando a linguagem do amor e do humor. Então, voltando, a gente traz o cabo de guerra, um exemplo que a gente fez, só um, são vários, mas o cabo de guerra a gente trazia do lado, era a época da eleição, né, e a gente colocava as figuras notórias, né, do retrocesso aqui de Pernambuco. A gente trazia de um lado, né, Inocência Oliveira, Marco Maciel, e a gente colocava de um lado, e do outro lado, as mulheres, né, as mulheres feministas lutando pelo direito de decidir, e a gente fazia uma conversa, brincante, um jogo, né, um jogo de mimas e de mimo, e a gente perguntava, questionava para o público, né, qual é o lado que você vai escolher, né? O lado do atraso, do retrocesso, do matagal, daquele que pune, ou o lado da liberdade, o lado da decisão das mulheres. E a gente via a possibilidade das pessoas que estavam assistindo poder escolher o lado e a gente trocar conversas, né? Trocar informações, falar sobre a luta legal, a questão dos marcos desde 1940, a tentativa dos os retrocessos que hoje em dia são em 2008, mas agora a gente está muito pior, depois do golpe, aí a PEC 181, né, que quer que a gente perca até o direito aos 3 casos que a gente tem. Então, fazer essa negociação, de novo, voltando, vou me repetir, não é fácil, não é fácil. Quem já experimentou ir às ruas com as loucas, nas oficinas montagens, que não era só o grupo pequeno loucas, mas a gente articulava em 2 dias as mulheres dos movimentos, do Fórum de Mulheres e outras que quisessem se juntar, para a gente fazer uma ação de rua, né? Porque meu bem é mais gostoso com humor e era sem medo de ser ridícula que a gente ia para a rua, porque a forma é importante, mas o mais importante é o que a gente quer, o conteúdo de vida, de existência, de luta das mulheres. Então, a gente sabe que quem já participou de ações de rua em relação à discussão sobre aborto, sabe, né, que não é fácil,
a questão do esse fortalecimento. Deixa eu pegar uma anotação que eu tinha feito aqui. Né? Então, acompanhar, né, essas ações que está no campo do Congresso Nacional, as lutas, né, se pautar em termos das reivindicações do movimento e do que a gente já conquistou em todas as convenções, lutar por novas políticas públicas que garantam a efetividade. A gente está articulando isso e traduzir, né, transduzir-se nas ruas e conversar e ver que nas ações de rua, tanto no sertão, né, no sertão central, do meio da feira, como na rua 7 de setembro, como em Goiânia, como em Brasília, como em São Paulo, a gente sabe que há possibilidades e sempre há, e também o direito de se expressar das pessoas sem a agressão, né, física, porque verbal acontece, infelizmente. A gente vai ouvir, como na marcha em São Paulo que a gente fez, e acompanhando, a gente fazia uma Nossa Senhora Amiga das Mulheres, e nesse percurso, né, a gente eu estava de Nossa Senhora, e ficar ouvindo, tipo, que era pecado, que Deus castiga, que eu ia para o inferno e por aí mais. E a gente tem a convicção de que falar sobre que é uma questão de saúde, que é uma questão de justiça, de assistência social e de direito, de liberdade de ser o que é. Então, para visibilizar, né, essas ações que a gente considera ações político-educativas, né, ações engajadas, tem vários termos que podem ser utilizados, né, essa natureza da estética e simbólica que é ampliada pelo artivismo, né, e que reflete, que interroga temas e situações num dado contexto histórico e social. Então, a gente vai estar sempre dentro de um contexto mais amplo, de falta de informação, né, de falta de uma educação efetiva, de falta de políticas públicas que possam garantir a essas mulheres que, inclusive, estão nos vendo, e que muitas vezes quem mais fala, a maioria das vezes, que mais falavam eram homens, né? Homens estavam sempre dizendo, né, o que as mulheres, estão sempre dizendo o que as mulheres devem ou não fazer com o próprio corpo. Então, fazer essas negociações, obrigada, Sula. Esse posicionamento político que a gente expressa através do artivismo, e esse artivismo ele vai acontecer quando a gente sabe da força que tem. Então, eu peguei aqui, ó, né, aproveitando que Sula está aí, as palavras e músicas de desordem feminista, né, que já é uma estratégia, a gente tem isso em mãos para durante as ações ou durante uma audiência pública, a gente está com uma instalação, né, como a gente fazia muito aqui enquanto ativismo, aqui em Pernambuco, a gente estava discutindo a questão do aborto. E a Assembleia Legislativa, a gente queria que a Assembleia Legislativa de Pernambuco assumisse um posicionamento mais libertário. Então, vamos colocar, porque a questão da saúde, a questão das negligências, a questão do péssimo atendimento às mulheres em situação de abortamento, né, a violência, né, obstétrica, a mortalidade materna pelo descaso. Então, a gente montar numa escadaria que tem na Assembleia Legislativa, várias e várias mulheres deitadas em situação, né, muitas em situação de abortamento. E nesse momento, você não precisa ser atriz, você não precisa ser artista para atuar com ativismo. Basta querer tomar um posicionamento e se deixar. Porque o mais importante não é a atuação, é a tua ação política, né, defendendo esses direitos e compreendendo o que quer de melhor para a vida de todas as mulheres. Não é uma ação individual, é sempre uma ação coletiva. Uma outra característica do ativismo é que o que a gente produz enquanto ativismo ele, para ser multiplicado, ele precisa que repasse para outras pessoas. Então, se a gente produz música, vídeo, imagens,
poesias, orações que façam essa crítica à situação das mulheres, que a gente possa multiplicar, reproduzir e entregar aos grupos, para que esses grupos possam efetivamente utilizar nas suas práticas, nas suas ações de rua. É muito mais, né? É muito mais rico. Não substitui a fala no carro de som, não substitui o panfleto, não substitui as cartas, né? As cartas públicas, não vai substituir o posicionamento escrito, nem o posicionamento em cima do carro de som, mas vai enriquecer toda e qualquer ação, principalmente em assuntos tão controversos, assuntos polêmicos, onde você tem a maioria de nós, a maioria das pessoas não aprofunda o debate sobre o direito ao aborto, o direito das mulheres de decidir sobre o próprio corpo, ela não e se pauta sempre num posicionamento unilateral, num posicionamento, quando a gente diz que aborto, eu nunca fiz, aborto, eu nunca vou fazer. Aborto, eu acho que não vou precisar. Mas tem uma lei que impeça que todas as mulheres sejam obrigadas a ter um filho, a levar adiante uma gravidez não desejada, isso é um absurdo. Então, se a gente tem como falar isso num grande coro, né, olhando para as pessoas, pode ser sua mãe, sua irmã, sua tia, essa possibilidade de fazer isso usando a linguagem da arte, a linguagem do coro, né, ela viabiliza, realmente ela é algo que a gente, sem sombra de dúvida, a gente precisa cada vez mais estar utilizando. E a pegada do movimento feminista, né, dos movimentos feministas, é de cada vez mais a gente estar, né, traduzindo essas lutas a partir das intervenções com arte. A questão é que não dá para usar a arte, né? Não dá para usar a arte apenas pontualmente. A arte ela precisa estar dentro, né, como uma metodologia de intervenção para dentro e para fora. Senão a gente vai ser apenas uma muleta. A arte pode, mas ela pode ser também uma base para conversar, para entender melhor a questão da história da legalização do aborto, da luta pela legalização do aborto. Então, precisamos falar sobre aborto? Sim. Precisamos de mais artes, de mais alegria, de mais bom humor, de mais pessoas com muita vontade de ir às ruas, de fazer teatro, sendo ou não, né, a principal ferramenta, como era para nós, Loucas de Pedra Lilás, quando constituímos a organização. Mas sabendo que a arte ela possibilita essas transformações, principalmente no modo que a gente pode se apropriar do nosso corpo, da nossa voz, do nosso olhar e da nossa vida, lutando pelo direito de decidir, pelo direito de falar e falar sobre essas dores e sobre os sabores de ser mulher, de ser feminista, de ser louca e de estar com essa ferramenta aqui que para mim é nova, falar ao vivo, né, dentro de um espaço tão louco que é a internet, cheia de informações. Então, aqui vamos voltar. Então, visibilizar é esse. Precisamos visibilizar cada vez mais nossas lutas, né? Essa virada. Precisa a gente estar virada. Cada vez mais virada. Virada na pedra, virada na gota serena e lutar e dizer, né? Eu tenho direito a uma vida
sem violência obstétrica, eu tenho direito a decidir sobre o meu corpo, o corpo é meu e eu decido. Quem decide sou eu. Não pode ser prisão, não pode ser obrigação. Não pode ser prisão, não pode ser obrigação, não pode ser prisão, não pode ser obrigação. 24 horas virada pela legalização do aborto. Um direito legal, um direito de todas as mulheres. Essa luta é nossa. Então, a gente está terminando aqui. Eu agradeço o convite. Acho que a gente tá bem. Eu ouvi vários vídeos aqui, fiquei muito feliz de ver muita gente, inclusive pessoas aqui que não fazem parte do movimento de mulheres, homens, mas que fazem parte da luta, né, pela liberdade, pela democracia, fora Temer e fora os retrocessos, abaixo a PEC 181. Muito obrigada e boa noite.